de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar. No mesmo instante, Jesus dava a você e dava a mim algo muito valioso. Algo mais valioso do que ouro, algo mais valioso do que a prata, algo mais valioso do que o seu carro, que a sua casa, do que o seu pai, do que a sua mãe, algo mais valioso do que qualquer outro bem que você possa encontrar aqui nessa terra. Quando Jesus morreu ali naquela cruz, Jesus te deu o direito a um tesouro incorruptível. E se você não sabe o que é incorruptível, é algo que não se corrompe, é algo que não se destrói, é algo que não pode ser consumido, é algo que não pode ser deteriorado, é algo que não se acaba. Quando Jesus morre ali naquela cruz, Ele te dá o direito de um tesouro eterno. E esse tesouro se chama salvação. Salvação, salvação, salvação. E essa palavra salvação, por mais maravilhosa que ela seja, por mais bonita que ela seja, ainda assim, ela torna o tesouro um pouco que menospreza um pouco o tesouro. Porque salvação, você pode dizer, salvação, alguém salvou uma outra pessoa que estava morrendo afogada. Salvação, um bombeiro salvou um gato que estava em cima de uma árvore. Salvação, uma pessoa salvou a outra de uma determinada salvação, então, de uma determinada situação. Então a salvação, ela meio que banaliza o tesouro. Mas eu queria dizer para você que, incluído aqui nesta salvação, Deus, Jesus, Ele te deu o direito, não somente da salvação, mas Ele te deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Está incluído aí nessa salvação o direito de ser chamado Filho de Deus. E como Filho de Deus, você tem o direito da herança que é de Jesus Cristo. Presta atenção na valiosidade do que você recebeu ali naquele momento que Jesus expirou ali naquela cruz. Então, inserido na salvação, você recebeu o direito de ser chamado Filho de Deus. E junto com o direito de ser chamado Filho de Deus, você recebeu então a herança que era também de Jesus. Então você é co-herdeiro de Jesus. E não somente ser chamado Filho de Deus, não somente ser co-herdeiro de Jesus, mas você também herdou a habitação nas mansões celestiais, que a Bíblia diz, de morar no céu com Deus, onde as ruas são de ouro, os mares são de cristais, os muros de pedras preciosas. Você herdou também, junto com essa salvação, junto naquele momento que Jesus expirou, junto com o tesouro que Ele entregou para você, você recebeu o direito de sentar à mesa do Cordeiro e ser servido pelo próprio Jesus. Tá bom? Tá bom? Só que eu quero dizer uma coisa para você. Junto com esse maravilhoso tesouro, você também recebeu um chamado.
E eu digo até que não é um chamado, você recebeu uma convocação. Você recebeu uma convocação, você foi chamado para um alistamento como um soldado de Cristo. E por que você foi chamado como um soldado de Cristo? Para proteger, para defender esse tesouro tão maravilhoso que você recebeu. E eu quero te dizer uma coisa: existe alguém que está doido querendo tomar isso de você. Eu não diria até tomar de você, mas está doido querendo evitar que você tome posse desse tesouro tão maravilhoso. O inimigo de nossas almas tem feito de tudo para evitar que você tome posse de tudo que eu acabei de dizer para você. De tudo que é tão valioso, que eu acabei de dizer que você tem direito, que é seu por direito, porque quando Jesus morreu naquela cruz, você tomou posse disso. Mas o inimigo de nossas almas tem tentado todo instante evitar que você tome posse desse tesouro. O tempo todo, não dorme, não pisca, não descansa, não tira férias em janeiro. Você acha que o diabo está na praia? Não está. Ele está lutando para que você perca o direito da sua salvação. E aí lá em Efésios 6, 10, 12, diz assim: finalmente fortaleçam no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás, pois a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, ela não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 10 e 12. E aí em 2 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida, já que deseja agradar aquele que os alistou. Você foi alistado no exército de Deus. Você foi chamado para defender o seu tesouro. E ainda Paulo fala assim, olha, guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. O tesouro é seu. Ele foi comprado com sangue, é seu. Mas existe alguém que está guerreando contra você, tentando roubar o seu tesouro. E como bons soldados, nós temos que ficar em alerta. A palavra de Deus diz: vigiai, vigiai, porque o inimigo de vossas almas anda bramindo em volta como um leão, procurando a quem tragar, procurando alguém para tomar o seu tesouro, procurando alguém para tirar dele a salvação. Vigiai, vigiai, diz a palavra de Deus. E assim como numa guerra física, assim como numa guerra, como a gente sabe, no Irã, no Iraque, em outros lugares, nos Estados Unidos, assim como essa guerra, ela tem sofrimento, assim como nessa guerra tem armas, assim como nessa guerra física tem mortes, na guerra espiritual também tem armas, na guerra espiritual também tem sofrimento, e na guerra espiritual também tem mortes todos os dias. Na guerra espiritual, na luta pela posse da salvação, na luta pela posse desse tesouro, tem morte todos os dias. Morte todos os dias. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Eu quero que você busque na sua mente. Você já viu
ou você já conhece, ou você conhece alguém que morreu nesta guerra? É triste, é doído, né, de perguntar isso. Mas você conhece alguém que morreu nessa guerra espiritual? Alguém que talvez sentou do seu lado um dia e hoje não mais existe? Você conhece? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Para mostrar para você que é real, que é real. Eu estou perguntando isso para você, e eu fiz essa pergunta para mim, e me doeu o meu coração quando eu fiz ela, porque eu me lembrei de pessoas que estiveram aqui com a gente, pessoas que sentaram no banco, pessoas que tocaram bateria, pessoas que tocaram violão, pessoas que cantaram conosco, e hoje não estão mais, porque foram atingidos por uma guerra que a gente acha que não existe, mas existe, que foram atingidos por armas que a gente acha que não existe, mas existe, foram atingidas por um inimigo que a gente acha que não existe, mas existe e mata todos os dias, mata todos os dias. Todos os dias alguém sai da igreja, todos os dias alguém que era evangélico morre, todos os dias um filho de pastor que desviou morre. Esta guerra invisível, esta guerra espiritual mata, esta guerra mata. E eu queria que você, nesse momento, conhecesse comigo alguns detalhes desta guerra, para que você pudesse prestar atenção, que você pudesse colocar na sua mente que ela existe, ela é real e ela acontece à nossa volta, e às vezes não percebemos, passa alguém atingido por ela do nosso lado e nós não vemos e achamos que é normal. A guerra espiritual, ela é invisível, e talvez seja o grande mistério, o grande problema dela para nós é esse. A guerra espiritual, ela é invisível, e muitas das vezes até indolor. Você não sente muita coisa, vai acontecendo, o sangue vai minando, o espírito vai minando, e você não sente que está acontecendo. Você vai ficando fraco e não sente que está ficando fraco, até morrer. A guerra espiritual, ela é invisível. E o problema dela ser invisível é justamente que ela é ignorada, muitas das vezes, por alguns cristãos. Por ela ser invisível, ela é ignorada. Como eu disse, passa pessoas feridas ao nosso lado, passa pessoas morrendo ao nosso lado, e nós ignoramos, porque a guerra, ela é invisível. Talvez conhecemos muito na prática ali, conhecemos muito na teoria. Nossa, se você começar a falar aqui de guerra espiritual, eu vou saber te falar muitas coisas, eu vou saber falar muito versículo, mas na prática é complicado. Na prática é difícil. Eu não vejo, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver o que está acontecendo. E no campo espiritual não podemos perceber se não usarmos sentidos espirituais. Com nossos olhos humanos, nós não vamos nunca enxergar uma guerra invisível. Com os nossos olhos humanos, nós nunca vamos conseguir enxergar uma guerra que é espiritual. Nunca vamos conseguir. Nunca vamos conseguir. E eu estava lá em casa, estudando, escrevendo algumas coisas, e eu imaginei uma coisa. Agora imagina isso aqui, uma guerra acontecendo, uma das piores, homens mortos no chão, mísseis passando para um lado e para o outro, minas terrestres no chão, soldados atirando um contra o outro, e de repente você pega ali um homem que não enxerga e que não escuta, e coloca ele a atravessar aquele campo de guerra. Ele vai atravessar como se nada estivesse acontecendo. Ele vai atravessar como se nada estivesse acontecendo, porque ele não vê o que está acontecendo, ele não escuta o que está acontecendo, e tiros, talvez passa
beirando a cabeça dele, e ele nem está aí, porque ele não está vendo o que está acontecendo. Talvez ele passe do lado de uma mina terrestre que podia destruí-lo, mas ele nem está aí, porque ele não está vendo, e ele não está ouvindo nada que está acontecendo, nada. Será que ele consegue atravessar? Ou nos 2, 3 primeiros passos, ele é atingido e morre, sem saber por quê que morreu. Assim somos nós, numa guerra espiritual. Se não buscarmos de Deus visão espiritual, se não buscarmos de Deus discernimento espiritual, vamos atravessar essa guerra como se nada estivesse acontecendo. Está tudo bem, está tudo normal, tudo legal, e de repente eu sou atingido. Presbítero Adriano, você viu? Rapaz, ele cantava na igreja e ele não está mais cantando. Ah, você viu? O Jaquesley, rapaz, o cara era bênção de Deus, não está mais. Mas por quê? Porque não viu a arma, não viu o inimigo, não percebeu o que estava acontecendo e foi atingido. Só podemos enxergar a guerra espiritual com visão espiritual. Uma outra coisa que eu estava lá também, eu gosto de buscar coisas assim, o morcego, ele não enxerga. Se ele só não enxergasse, você veria muitos morcegos mortos que bateram na parede e caíram e morreram porque ele não enxerga. Mas por não enxergar, ele foi adaptado com um sistema de ecolocalização. Ele faz um som, bate na parede, bate nos obstáculos, volta para ele consegue observar, saber o que tem. Com a nossa visão física, nós nunca vamos conseguir enxergar uma guerra que é invisível. Por isso temos que ser adaptados com a visão espiritual. E só Deus pode nos dar essa visão. Só em Deus podemos conseguir esta visão. Um outro item desta guerra, além de invisível, esta guerra, ela não é opcional. Lembra bem disso? Esta guerra não é opcional. Você não tem opção. Você tem até uma opção de querer não lutar. Mas de participar da guerra, você não tem opção. Você já está em guerra. Nós estamos em guerra. E o nosso inimigo não descansa. O nosso inimigo não tira férias, como eu já falei. O nosso inimigo não dorme. Ele está a todo tempo lutando contra você. E você agora foi chamado, foi convocado e não tem opção. Você está dentro da guerra. Você está dentro da guerra. E a guerra, ela é de natureza espiritual, como nós já falamos. E se ela é de natureza espiritual, não adianta nada armas físicas, não adianta nada força física, não adianta nada inteligência humana, não adianta nada poder aquisitivo, não adianta nada bens móveis, imóveis, não adianta nada, porque a guerra ela é espiritual. Eu tenho milhões, eu vou comprar a melhor arma que eu conseguir, eu vou comprar um tanque de guerra, não vai adiantar nada. A guerra ela é espiritual. E por ser espiritual, irmãos, como eu já falei, muitas das vezes a gente não percebe um soldado ferido. Quantas das vezes passamos perto de um mendigo? Quantas das vezes passamos perto de uma prostituta? Quantas das vezes passamos perto de um
viciado em drogas. E até nos encolhemos, às vezes até com medo, às vezes até receoso, porque o mau cheiro de álcool, sujeira, ou até com medo de alguém nos ver. E sabe por que acontece isso? Porque ele está passando por uma guerra espiritual e nós estamos olhando ele com olhos humanos. Nós olhamos para eles com olhos humanos, mas eles passam por uma guerra espiritual. Agora, se começássemos a olhar para eles com olhos espirituais, não mais veríamos um mendigo. Se começássemos a olhar para eles com olhos espirituais, não mais veríamos um drogado. Se começássemos a olhar para eles com olhos espirituais, não mais veríamos uma prostituta. Veríamos uma alma atingida por Satanás e que precisa ser curada. Veríamos uma pessoa que foi ferida numa guerra espiritual e está morrendo aos poucos. E se deixarmos lá, morrerá sem salvação. Não morrerá somente fisicamente, mas morrerá sem salvação. Por isso que é tão importante, irmãos, adquirirmos essa visão espiritual. Por isso que é tão importante conseguirmos enxergar o que é a ação do inimigo. Porque senão tudo vai ser normal. Tudo vai ser normal. Não, esse cara, ele bebe porque o pai dele bebia. É normal isso aí. Ela é prostituta porque a mãe dela era, ela também é. Não, ele é drogado porque os amigos dele são e ele também é. E aí vai ser normal. Mas não é normal. Não é normal. A guerra espiritual mata todos os dias. As armas de Satanás ferem todos os dias. E ferem mortalmente. E agora que nós já sabemos que a guerra ela é invisível, agora que já sabemos que não tem como pular fora, já estamos alistados, e agora já sabemos que a guerra ela não é de natureza física, mas ela é de natureza espiritual. Eu te pergunto, e agora? O que fazer? Ouça bem, se a ninguém é dado viver sem guerra, então nossa alternativa sensata é participar dela. Se ninguém é dada viver sem guerra, então a nossa alternativa sensata é participar da guerra. Se você sabe que não tem como correr, se você sabe que você já foi chamado por Deus para guerrear, o que você tem que fazer então? Se preparar para essa guerra. Já que não tem como eu fugir, já que não tem como eu desertar, já que não tem como eu não participar, que eu já estou dentro dela, então eu vou meter a cara, eu vou me preparar, eu vou revestir, como Paulo diz, da armadura de Deus e vou para frente. Porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir não é não se ferir. Resistir não é não se machucar. Resistir não é não ser atingido. Resistir é ser atingido e continuar de pé. Resistir é ser machucado e continuar de pé. Resistir é sangrar, mas continuar de pé. Isso é resistir. Porque a nossa força para continuar de pé não é a nossa força física. Porque a força que vai te manter de pé quando você for ferido não é a força das suas pernas, mas vem de Deus, é a força de Deus que vai manter você de pé. É dele que vem a força.
revesti-vos no Senhor e no poder e na força do seu poder. É dele que vem a força, é dele que você tem que clamar. E aí vamos, já que eu tenho que me preparar, o que eu devo fazer para eu me preparar para essa guerra? E a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu inimigo. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu inimigo. Quando eu estudava no IFES, tinha uma menina que estudava na minha sala, ela até se dizia bruxa. E ela tinha um namorado que, bruxa não vai namorar com crente, né? Ela tinha um namorado meio esquisito. E aí, numa conversa, ela disse: o meu namorado já leu a Bíblia toda. Eu falei: nossa, que bom. Eu não sabia que o namorado dela era. Eu falei: nossa, que bom, hein? A gente tem que conhecer o inimigo. Foi isso que ela me disse. O meu namorado já leu a Bíblia toda, porque ele tem que conhecer o inimigo. Você já leu a Bíblia toda para conhecer o seu inimigo? Você tem buscado, eu tenho buscado conhecer o meu inimigo? Às vezes talvez passamos perto dele, nem sabemos que é ele. A Bíblia diz que ele, se possível, se quiser, ele transforma até em anjo de luz. Ele disfarça em cobra, fala até. Ele muda versículo da Bíblia. Ele usa metade de versículo e depois usa outra metade dele e engana até os eleitos, diz a Bíblia. Esse é o nosso inimigo. Como já dito, ele não descansa. Como já dito, ele não dorme, não tira férias. Esse é o nosso inimigo. É ele que brama, ruge como um leão, procurando a quem tragar, diz a palavra de Deus. Então é essencial que nós conheçamos o nosso inimigo para combatê-lo. A palavra de Deus diz assim, eu já falei agora e vou falar de novo: resisti o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia está dando aqui um item, olha, ele não consegue ser resistido. Então já conheço alguma coisa dele. Se eu não conhecesse isso, eu ia ter medo de resistir. Ele ia atacar e eu ia afastar. Ele ia atacar e eu ia correr, porque eu não sabia que ele não consegue ser resistido, ele não consegue ser combatido, ele não consegue ser empurrado, forçado. Mas a Bíblia diz: combatei e resisti o diabo e ele vai fugir. Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Ele tem poder? Tem poder. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você em Deus é muito mais forte. Você em você mesmo é mais fraco que o diabo. Vou repetir. Você em você mesmo é mais fraco do que o diabo. Agora você em Deus é muito mais superior que o diabo. Você em Deus, o diabo não tem chance nenhuma contra você, se você estiver em Deus. Se você estiver com você mesmo, vai dar ruim. Um segundo item que temos que saber para nos preparar: ter cuidados com as armadilhas, com as astutas ciladas do inimigo. A Bíblia já diz que é astutas ciladas de Satanás. Se você parar para pensar, quando Jesus ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, eu falo para você que se fosse um homem comum, não resistia à primeira tentação.
se fosse um homem comum, não resistia à primeira tentação. Porque o diabo, ele não foi lá com fala de diabo, ele não foi lá com conversas, com gírias, ele não foi lá de qualquer maneira, não. Ele foi lá preparado para fazer Jesus cair. Eu até imagino que ele se preparou bem antes para esse momento. Eu vejo até do jeito que ele falava, ele tinha quase certeza que ia dar certo. Do jeito que ele falava com tanta convicção, ele tinha quase certeza que ele ia derrubar Jesus. Se tu és o Filho de Deus, olha, todo mundo está falando que você é o Filho de Deus. Se você é mesmo, transforma essa pedra em pão aí, que você está 40 dias sem comer, e come. Imagina alguém com poder de transformar a pedra em pão, e alguém desafiando, falando, se você tem poder, transforma essa pedra em pão e come, mata a sua fome. Você não é poderoso, né? Você desceu do céu, você pula daqui e chama os seus anjos para vir te pegar. Olha as armadilhas, olha as astutas ciladas, olha como que as palavras são bem planejadas para te manipular a fazer as coisas erradas. Com a Eva foi a mesma coisa. Olha, Deus falou que você não pode comer. É porque ele está pensando, na verdade ele não está com medo de você comer e se tornar igual a ele. Astutas ciladas, coisinhas pequenininhas, palavrinhas que parece que não tem nada a ver, coisinhas que parece que não tem nada a ver, mas fazem uma ferida e o sangue vai minando, o espírito vai minando, a vida vai minando, até o soldado tombar. E o último, não desperdice a sua força. Não desperdice a sua força. E quando eu falo, irmãos, de força, eu não falo de braço, eu não falo de físico, eu não falo de intelectual, eu não falo de inteligência, eu não falo de dinheiro, eu não falo de poder material. Quando eu falo de força, não desperdice sua força, não desperdice o Deus poderoso que você tem ao seu favor. Não desperdice o Espírito Santo que você tem ao seu favor. Não desperdice o sacrifício que Jesus fez ali naquela cruz ao nosso favor. Não desperdice isso. Muitas pessoas morrem nessa guerra espiritual porque tentam caminhar sozinhas, porque tentam ir sozinhas, porque tentam criar estratégias sozinhas e acabam morrendo. No Velho Testamento, o povo de Israel, eles estavam em guerra, né? Sempre esteve em guerra, o povo de Israel sempre guerreou, mas houve um momento, em uma das guerras, que os soldados eles foram ao campo para poder observar, e aí eles viram uma cidade chamada Ai mesmo o nome dela, e aí eles viram que a cidade era pequena, poucos habitantes, e os olheiros voltaram e falaram assim: olha, cidadezinha pequena, poucos homens, fraquinha, precisa de muita coisa não, pega uns homens qualquer aí, um grupinho aí, não precisa nem consultar Deus, não precisa nem de orar não, a gente vai lá e dá conta. A palavra de Deus diz que voltaram correndo, passaram vergonha, apanharam, na verdade, porque não consultaram a Deus. E aí depois
de ter apanhado, de ter passado vergonha, né, de ter gritado ai, a cidade era ai, eles gritaram ai muito. Foram consultar a Deus, pedindo, opa Senhor, agora eu queria uma estratégia, Senhor. Aí Deus falou assim, não, faz a mesma coisa que vocês fizeram, pega esse mesmo grupinho, vai caminhando igual vocês fizeram em direção à cidade, só que agora vocês pegam um outro grupo e colocam atrás da cidade. Isso é Deus falando. Quando eles acharem que eles vão vencer de novo e vierem correndo atrás de vocês, o grupo que estiver atrás da cidade entra e toma a cidade. Estratégia de Deus. Estratégia de Deus. E aí o que aconteceu? Tomaram a cidade, porque buscaram estratégia em Deus, buscaram perguntar a Deus o que fazer, buscaram forças em Deus, não desperdiçaram a sabedoria de Deus, não desperdiçaram a inteligência de Deus, não desperdiçaram o grande e poderoso exército de Deus. Não desperdice a força que você tem. E vou falar de novo, eu já falei, você em você mesmo não é páreo para o diabo. Você em Deus, o diabo não tem nem chance contra você. Se confiarmos em Deus, se confiarmos na força do seu poder, se buscarmos visão em Deus, se buscarmos compreender o nosso inimigo, essa guerra só tem um resultado. E eu vou repetir: se confiarmos em Deus, se confiarmos na força do seu poder, se buscarmos intimidade com o Espírito Santo de Deus, se começarmos a enxergar o mundo com a visão espiritual, essa guerra só tem um resultado, e é vitória para o povo de Deus. Vitória para o povo de Deus, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É vitória para o povo de Deus, é vitória. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Eu queria convidar você a se levantar nesse momento. Glória a Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Aleluia. Busque em Deus. Busque força de Deus. Nós estamos passando por um momento muito difícil, e eu vou dizer para você que se esta pandemia não é obra de Satanás, ele tem feito um bom uso dela. Vou dizer de novo, se esta pandemia não é obra de Satanás,
Ele tem feito muito bom uso dela. Quantas pessoas que durante o isolamento social foram para suas casas, ficaram ali e se afastaram tanto dos seus irmãos quanto se afastaram de Deus. Quantas pessoas no isolamento social que não buscam mais a presença de Deus, porque foram envolvidos com coisinhas, entretenimentos, coisas que não tem nada a ver. E hoje a igreja está voltando e muitos não irão voltar mais. E hoje a igreja está voltando e muitos feridos não irão voltar mais. Você vai olhar do seu lado e vai ver uma cadeira vazia. E quando acontecer isso, quando você olhar do lado e ver uma cadeira vazia, eu convido a você a não aceitar essa situação. A não aceitar essa situação. Busque forças no Senhor, busque estratégias no Senhor, busque coragem no Senhor para enfrentar as astutas ciladas de Satanás, para resistir o inimigo. Mas vamos buscar de volta aqueles que são nossos. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Amém. Aleluias. Queria convidar o presbítero Jaxley aqui para estar fazendo essa oração, e eu creio que dentro desta palavra todos nós precisamos, dessa oração, dizendo ao Senhor que nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, pedindo ao Senhor que nos dê esse entendimento de que estamos dentro desta batalha e que não podemos ficar desapercebidos quanto a isso, pedindo ao Senhor que abra esses nossos olhos espirituais, que busquemos através da presença com Ele, através da salvação que recebemos por intermédio de Cristo, possamos buscar a força necessária, as armas necessárias para combatermos. Ninguém que está numa batalha fica de qualquer forma, está sempre atento. Nós precisamos estar assim também. Mas antes desta oração que o nosso presbítero vai fazer ao Senhor, clamando por todos nós, eu queria perguntar se no nosso meio ainda existe alguém que ainda não sentiu esta salvação do Senhor na sua vida. Sabe do amor de Jesus, sabe da história da cruz, mas que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Se existe alguém aqui assim nesta noite, eu quero te convidar a levantar a sua mão, para que você também receba da parte de Deus nesta noite esta salvação em Cristo Jesus. Existe alguém assim em nosso meio que precisa de conhecer esta salvação, porque precisa lutar, precisa saber das armas, mas primeiro quer sentir esta salvação do Senhor na sua vida? Existe alguém? Você pode sinalizar para nós. Então nosso presbítero vai orar, pedindo ao Senhor que nos dê esta visão estratégica, nos dê visão espiritual, e isso, queridos, é adquirido dia a dia com o Senhor. É numa vida constante na presença do Senhor, alertos, vigiando e orando em todo o tempo. Amém? Pode orar, presbítero. Aleluias. Coloque a mão no seu coração neste momento. Esqueça todo o pensamento lá fora que possa vir à sua mente. Se nós olharmos para trás e vermos a última grande guerra de Israel, como foi dito aqui, nós vamos ver que é a guerra dos 6 dias, onde Israel estava dizimada após a segunda guerra,
e todos a atacaram. Egito, Assíria, grandes potências. Israel estava muito fragilizada. O quantitativo era 1 para 10. Enquanto Israel tinha um tanque, os outros exércitos tinham 10. E aqueles homens pelejaram aquela batalha. E se você procurar na internet, você vai ver relatos de soldados inimigos que diziam que não entendiam. Quando os tanques estavam postados, eles abandonaram os tanques e voltaram correndo a pé para os seus países. E ao questioná-los o porquê daquilo, eles diziam que eles até poderiam guerrear contra aquele povo, mas que eles não podiam enfrentar aquele exército de anjos, que eles não poderiam enfrentar o Deus que aquele povo seguia. E em 6 dias, Israel venceu uma guerra que até hoje é considerado impossível de se vencer. E são inúmeros os relatos daqueles homens que pelejaram ali. E em 6 dias, anjos lutaram por aquele povo. Talvez essa noite você esteja como aquele povo, dizimado por uma guerra, dizimado por tudo isso que nós passamos durante esses meses, está abatido, abalado, ferido e não tem forças para continuar. E nós não temos forças sozinhos para vencer, mas o Deus que peleja por nós, esse pode vencer as nossas batalhas. Nesse espírito de adoração, reconhecendo a dependência da nossa vitória do Senhor, ore a Deus nessa noite, ore a Deus neste momento. Não esconda as suas fraquezas de Deus, porque é na sua fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa, queridos. Seja sincero com Deus todos os dias, seja sincero com Deus neste momento, porque nada pode ser escondido de Deus. Pai, nós te louvamos, Deus. Pai, essa palavra que nós recebemos aqui essa noite, Deus. Pai, não resta dúvidas que veio do teu trono, Deus. Oh, Pai, como tem falado aos nossos corações. Quantos pais daqueles que outrora estavam conosco nessa trincheira, Senhor, foram abatidos, Deus. Pai, muitos, Pai, estavam desatentos, caminhando, Deus, como foi dito aqui, pelo campo minado, Senhor, desatentos e foram alvejados. Oh, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, Deus, porque mesmo em meio a esta guerra, o Senhor tem nos preservado, a cada um de nós que está aqui essa noite, Deus. Nos livra, Senhor, de todo mal, Pai, de toda flecha lançada contra o inimigo, contra as nossas vidas. Pai, nós sabemos, Deus, que o nosso inimigo, Senhor, ele não dorme, ele não tira férias, como foi dito aqui. Muitos dos teus filhos, Pai, têm lutado essa batalha como se ela não existisse, tem deixado de orar, de buscar na tua palavra. Oh, Deus, nós sabemos que quando tudo isso passar, eu tenho certeza que será um novo tempo, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que será um tempo de avivamento, Deus, onde muitas coisas têm se colocado no seu devido lugar. Pai, nós estamos passando por um processo doloroso, mas eu tenho certeza, Senhor, que muitas das vezes só a dor gera compreensão. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos aqui. Pai, aqueles que estão abatidos neste momento, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai inundando a vida, Senhor, dos teus filhos. Oh, Pai, vai curando toda ferida. Pai, vai limpando, Deus, as feridas causadas pela batalha, Deus. O Senhor é o médico dos médicos. Pai, vai curando, Deus, aquilo que Satanás tentou nos matar, mas nós somente fomos feridos, porque nós estamos sustentados no Senhor, Pai. Oh, Deus, vai abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, que não puderam estar, Deus. Vai fortalecendo a cada um deles, Deus, nessa batalha. Vai nos fortalecendo, Deus, para o teu exército. Pai, nós não fomos convidados, mas nós fomos convocados, Deus, para estar neste campo de batalha. E assim nos colocamos, Deus, tendo a consciência que temos, Senhor, fraquezas, mas que é nelas que o Senhor se aperfeiçoa. Assim nós te agradecemos, Senhor, e te clamamos em nome do Senhor Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será triste
tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Que está em Jesus Cristo. Se agarre a esse amor, querido, e nada vai te separar deste amor. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus poder estar aqui juntos nesta noite, louvando o Senhor. Queremos lembrar que o nosso pastor, junto com o nosso irmão Taliego, estão hoje na igreja de Mantenópolis e Barra de São Francisco, servindo a ceia lá. E por isso não estão aqui conosco, né? Nós queremos agradecer a cada um, aos nossos visitantes aqui nesta noite, que o Senhor te abençoe. Não repare se nós não te cumprimentarmos, né? É justamente para o nosso protocolo de segurança. Mas seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Amém? Vamos cantar a nossa bênção, queridos. Que todos, né, tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus do Pai, que a comunhão do Espírito venha aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.